afirmar que a gente está igual uma startup ou não é difícil, mas assim, acho que o conceito que a gente usa bastante é testar pequeno, né? Erra pequeno, só escala grande quando você tem mais certeza. Então você pode testar vários aí. Um dos elementos mais difíceis para as empresas tradicionais, quando se contrapõe a dinâmica delas às empresas nativas digitais, é a experimentação em escala. É conseguir fazer volumes de testes como parte das rotinas, né? Numa empresa nativa digital, isso está absolutamente disseminado como prática em todos os processos. E aí você está trazendo o ponto que a IA ela atua primeiro na questão da predição, que é acertar no que a gente chama no SNOP, em todo o planejamento de compra, estoque, abastecimento. Indo para esse ponto, você já sente 2025, agora 2026, você já sente de fato diferença da IA com melhora nessa previsão? Eu acho que agora a gente está entrando mais uma fase, né, que vai, como você falou, vai agrupando ali e aumentando, que é a parte dos agents, né, dos agentes. Que não só as empresas têm seus agentes para facilitar a compra dos clientes, mas os clientes têm os seus agentes que vão precisar ser atendidos também. Olá, sejam bem-vindos ao 10+10, o podcast da BTR Varese, que nessa segunda temporada está todinho dedicado à inteligência artificial para o varejo. Queria agradecer demais a nossa audiência nos nossos canais oficiais, né, no YouTube, onde a gente tem o canal dos episódios completos. Você pode assistir todos eles por lá. É o nosso canal de cortes também no YouTube. O canal do Spotify, o canal que a gente tem no TikTok, no Instagram. Enfim, bastante conteúdo aí para vocês. E um super agradecimento à nossa audiência nessa segunda temporada. Um agradecimento também especial aos nossos patrocinadores dessa segunda temporada, começando pela Salesforce, pelo Porto Bank e pela Cielo, que tem nos apoiado bastante aí nessa segunda temporada, como eu disse, todinha voltada para a inteligência artificial, onde a gente tem trazido aqui para o estúdio convidados super especiais falando de temas que têm nos trazido muito aprendizado dentro da inteligência artificial. Então, passando já a palavra aqui para o meu sócio, co-apresentador do 10+10, Alberto Serrentino, para a gente já trazer esse convidado amigo, né, super especial de hoje. Amigo de longa data, Fábio Fátio, CEO da Renner, seja muitíssimo bem-vindo, prazer enorme ter você aqui conosco hoje, Fábio, e seguimos aqui, para vocês que estão nos acompanhando, nossa jornada de aprendizado e de mergulho nesse tema tão relevante e estratégico para o varejo e para o futuro do varejo, que é toda a agenda relacionada à inteligência artificial. E nesse episódio com o Fábio, nós vamos tratar talvez o capítulo mais impactante para o varejo e o que mais tem sido trabalhado dentro das organizações, Fábio, que é a otimização e produtividade, os saltos e ganhos de produtividade, de eficiência, de qualidade nos processos e nas decisões trazidos pela IA. Talvez onde esteja o maior mato alto para o varejo capturar valor a partir disso, né? Então, te cumprimentando e já te fazendo a primeira pergunta para te colocar já na conversa, que impacto você já tá visualizando naquilo que é possível fazer e naquilo que vocês planejam fazer com inteligência artificial no core, né? Naquilo que é o centro nervoso de um negócio de varejo, seus processos-chave, suas estruturas-chave e aonde está a grande oportunidade de captura de valor com eficiência e produtividade. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui com ambos, né? Amigos de longa data também, mas também uma referência muito grande aí, tanto em varejo quanto em IA, né? Edu escreveu um livro sobre IA aplicada no varejo, né? Alberto sabe tudo de varejo, acho que a gente sempre aprende muito quando conversa. E acho que para a gente o mais importante é isso, é a parte aplicada, né? Porque acho que há uma grande revolução e tem muita coisa ainda que a gente vai ver para frente, mas a gente sempre se preocupa assim, não só o que é legal, que é bacana, legal, mas o que gera valor, né? O que gera valor para o cliente, para o time, né? Para a empresa e para o acionista. Então, se eu parar para pensar, a gente vem trabalhando há muito mais de 10 anos, né, nas fundações, né? Então começamos ali pelas fundações há 10, 12 anos atrás, tipo base de dados,
Data Lake, RFID, né? Então vários viabilizadores de uma acuracidade maior de dados e um tratamento de qualidade, para daí poder ir para a parte prática e efetiva, né? De como é que a gente, com essa base de dados com qualidade, porque se você não trabalha a qualidade da base de dados, você piora, né? Então você tem que ter uma informação qualitativa para poder daí trabalhar os teus algoritmos. O combustível da IA são os dados, exatamente. Né? Se o dado está errado, você traz uma pior exponencial em vez de uma melhor exponencial, né? Então, e aí feito isso, a gente também há muitos anos ali está trabalhando aí sim, né, a melhoria dos algoritmos, das predições, né? A gente começou muito por predição, né? Então predição de venda, depois predição de venda por região, por unidade, por... Que para moda é crítico, né? Que para a gente é item novo todo dia. Ciclo curto, né? Então, ciclo curto, entrada, perecibilidade. Então, começamos a predição macro para depois chegar no micro e no granular, até chegar a predição por loja, por unidade, por SKU, né? E lógico, isso vai melhorando com o tempo, né? Porque você vai trabalhando... Treinando os modelos e os modelos vão aprendendo. Exatamente. E... Inclusive agora, né? Está tendo muita variação climática. Historicamente não tinha tanta. Verdade. Né? Então, conforme ela vai acontecendo, você vai também melhorando o teu modelo, evoluindo o teu modelo. Então, a parte assim, de predição foi a primeira. Depois a gente trabalhou muito com a parte de distribuição, né? Em cima das predições de distribuição, decisão de sortimento, tamanho de sortimento por loja, já olhando junto, ligado com o consumo do online. Né? Então, como é que você faz a predição SKU por unidade, já contando com o consumo do online também. Com as vendas Omni. Com as vendas Omni, para fazer a tua decisão de compra, de sortimento, de distribuição e abastecimento. Então, todo o supply chain, né, repensado com suporte de inteligência artificial. Essa foi a primeira parte que a gente usou e, lógico, que a gente já usa há bastante tempo, mas é uma evolução contínua. Né? Qualquer dado novo está retroalimentando e qualquer aprendizado retroalimenta. Por exemplo, a gente está há 1 ano e meio praticamente podendo distribuir 100% por SKU, e aí esse 1 ano e meio tem sido mais importante até do que os dados históricos. Isso tem a ver com o CD de cabre-ovo, né? Que permitiu distribuir por unidade. Isso, porque a gente tinha o conhecimento da predição de qual seria a distribuição ideal, mas com uma distribuição antiga por pack, né? Uhum. Quando você começa há 1 ano e meio atrás a distribuir por SKU, o histórico muda. E aí você tem a capability, mas você tem que ter a informação. Você passa a ter uma granularidade de dados que te permite depois precisão, né? Você começa a ter a capability, você gera uma nova informação. Sim. E aí você retroalimenta o teu modelo com a nova informação. É muito legal você ter dito isso, porque a gente coloca muito a IA, onde talvez esteja o maior mato alto do varejo, que é estoque, ruptura... Tem muito dinheiro aí, né? Seja perdendo venda, seja custando no estoque. E aí você está trazendo o ponto que a IA ela atua primeiro na questão da predição, que é acertar no que a gente chama no SNOP, em todo o planejamento de compra, estoque, abastecimento. Indo para esse ponto, você já sente, nos 2025, agora 2026, você já sente de fato diferença da IA com melhora nessa previsão? Vocês já conseguem capturar, de fato, diferenças importantes? Com o que você colocou bem, né? A gente está vivendo um mundo maluco, né? Calor no inverno, frio no verão, o que para qualquer modelo é complexo, né? Sim. Já conseguimos capturar. Acho que a tendência é uma continuidade dessa captura. E sempre quer mais, né? Até pelas evoluções dos modelos, como eu mencionei, mas assim... A gente tem conseguido, mesmo com um cenário que ele não tem sido nos últimos anos super positivo, né? Seja geopolítico, economia ou climático, ter um ganho de eficiência muito importante. Né? A nossa venda por metro quadrado Omni tem subido, a margem bruta, que já era a referência no setor, continua subindo, o giro vem aumentando, né? A geração de caixa vem aumentando. Acho que, lógico, não posso afirmar que é só isso, tem várias componentes, mas assim... Com certeza, né? Você tem um crescimento de margem bruta e de giro, mesmo em trimestres que são mais difíceis, já é fruto, né, do que a gente está colhendo já há algum tempo sobre isso. Né? E Fábio, a gente tem, nos episódios todos aqui dessa temporada, falando de IA, a gente tem discutido muito os habilitadores para fazer isso tudo funcionar. Né? Você já tocou num deles, que é ter os dados organizados, todo o tema da arquitetura, mas a gente tem passado muito pelo tal do letramento dos times
pela evangelização no tema de IA, desde que se tornou mais mainstream, né? A gente tem falado muito da data aí de novembro de 22, né? Quando o GPT se tornou mais referência na IA generativa. Então, estamos falando de 3 anos e alguma coisa aí de tempo. Nesse período, né? Você liderando a Renner, o que você pode dividir com a gente que gerou de fato impacto nesse letramento dos seus times em IA? O que você conseguiu fazer que você sentiu que fez diferença em trazer os times da Renner para o tema da IA em termos de entendimento e engajamento? Vou começar pelo mesmo exemplo, né? Acho que para facilitar, depois a gente pode ir para outros usos que a gente tem dentro da empresa, mas essa questão de predição, sortimento, distribuição, né? A gente começou também a parte de captura de tendência. Então, ao mesmo tempo, toda a parte de produto, né? Capturar a tendência e decidir a predição por SKU, por unidade, distribuição, abastecimento. E eu, na época, em 2016, 2017, ali, quando a gente começou a mexer mais fortemente com os modelos... Ainda machine learning na época, né? Isso, eu estava na área de produto, né? na Renner. E o que a gente fez? Porque a preocupação era essa, né? Como é que vai ser a adoção? E assim, lógico, o cientista de dados, o time de dados sozinho não consegue. Né? O conhecimento está na equipe do core, do produto, da loja, da operação. Então, a gente naquela época, como a gente ia começar por isso, lógico, depois você tem jornada de cliente, produtividade de time, tem vários usos, mas como a gente ia começar por isso, a gente trouxe todo o time de dados para a área de produto. Né? E eles e até hoje estão lá. Né? Então, a gente, lógico, tem várias áreas espalhadas, mas a gente forçosamente forçou uma convivência. Né? Virou um squad, na verdade. Né? Multidisciplinar. Na verdade, naquela época era todo o time. Né? Hoje em dia o time é muito maior, e está espalhado. Mas eles sentavam presencialmente, fisicamente lá, o designer, a estilista com o cientista de dados, e a troca foi muito bacana, né? Porque no começo tinha um pouco de resistência, então a gente começou testando pequeno, né? E a gente testava, provava o ganho contra grupo controle, e eu me lembro, o pessoal vinha, né, no começo e falava assim, puxa, mas como é que vai ser a adoção? Eles estão com receio, e tem receio, né? A pessoa está lá fazendo o trabalho dele, está garantindo, né, a sua performance, seu bônus, e aí vem uma outra forma de fazer. Né? Puxa, sempre fiz assim, sei que dá certo, vou mudar por quê? Só mudava quando comprovava que um teste dava muito melhor. Né? E aí você começava a ter testes de uso que traziam um resultado relevantemente acima do que estava performando o grupo controle. É o que eu falava, no começo vai dar trabalho para vocês convencerem a deixar testar 1, 2, mais loja, mais SKUs, daqui a pouco vai ter fila batendo na porta, e vocês não vão dar conta. E foi o que aconteceu. Começou com mais dificuldade, quando começou a dar certo e tinha comprovação, todo mundo queria fazer. E o bacana foi o pessoal de dados começando a entender de moda. É o letramento cruzado, né, que você está falando. E o pessoal de moda entendendo de dados. E a gente tem hoje time que era do time de produto que trabalha no time de dados. Né? Então, no fundo, você tá conseguindo migrar a cultura, né? Porque essa separação de competências, no fundo, se fundem. Né? E você começa a ter um outro perfil de profissional pilotando o negócio, né? Eu imagino que nós tivemos essa conversa com o Diego Barreto num dos episódios, falando exatamente sobre cultura, e eles definiram como uma visão estratégica de se tornar uma empresa AI first, onde ele disse AI não pode ser uma competência que navega pela organização, ela tem que estar embrenhada em 100% da organização. Eu diria, naquela época, quando a gente começou, a gente tem a Universidade Renner ali, o curso que mais bombou, que tinha mais gente, foi de AI aplicada. Né? Então, e aí todo mundo... Isso vocês têm há muitos anos. Temos há muitos anos. Agora, Fábio, um ponto importante, né, nessas agendas de cultura, e principalmente como elemento de contribuição para a transformação, são os indicadores. Né? Porque se você demanda mudanças estruturais profundas que vão ter muito impacto no negócio, mas as pessoas continuam sendo avaliadas e continuam a pilotar o negócio com os indicadores antigos, as coisas não conversam. Né? Então, dentro desse capítulo de cultura e de mudança organizacional que você está falando, que foi feito meio na marra no começo e depois foi sendo abraçado pela organização. Mudar os indicadores, vocês hoje medem e olham e cobram coisas diferentes que embarquem um pouco dessa nova maneira de trabalhar os processos? Eu diria que tem indicadores diferentes e tem mesmo os indicadores com ambições maiores. Né? Acho que até
diria que a ambição aumentou. Né? Você começa a conseguir fazer mais coisas, você aumenta a tua produtividade, seu nível de ganho. Lógico que você tem indicadores meio diferentes às vezes, mas os indicadores fim, que às vezes são até os mesmos, a gente consegue ter uma ambição maior. Perfeito. Vamos trazer a Salesforce, nosso primeiro patrocinador aqui para a conversa, Fábio. Primeiro, agradecer aí todo o time da Salesforce pelo apoio da segunda temporada aqui voltada para IA. Então, a Salesforce é líder global em CRM com IA, capacitando organizações de todos os portes a se transformarem em empresas agênticas, tema que a gente tem falado bastante aqui, né? A missão da Salesforce é integrar perfeitamente humanos, agentes de IA, aplicativos e dados em uma plataforma unificada e, acima de tudo, confiável, permitindo automatizar processos complexos, gerar insights preditivos em tempo real e liberar crescimento, inovando de forma sem precedentes. Então, levar aqui a pergunta da Salesforce para o Fábio. Um abraço aí, nossos amigos da Salesforce, obrigado pelo apoio. Fábio, o Rodrigo Bessa, que é o presidente da Salesforce, ele faz referência a um estudo recente que eles publicaram, que eles identificaram o que serão as principais alavancas, né, de geração de novas receitas por parte de empresas de varejo. Em primeiro lugar, fidelidade paga, seguida por retail media e serviços financeiros. E ele fala, bom, a Renner tem base grande, robusta, né, histórica de clientes. Como é que vocês estão se estruturando para capturar essas oportunidades? E se dentro delas você já vislumbra alguma estratégia para monetizar inteligência de dados e relacionamento com seus clientes? Eu diria, obrigado pela pergunta, Rodrigo, e parceiro nosso também ali. Eu diria que sim, o terceiro ponto, né, que ele falou dos serviços financeiros, para a gente é uma alavanca muito grande de fidelidade. A Realize. A Realize. A gente até publicou recentemente, no final do ano, ali fizemos o Investor Day. A gente mostrou ali que o spending dos nossos clientes Omni, por exemplo, é 3 vezes maior do que a média dos outros, e dos clientes Realize e Omni é 6 vezes maior. É o cliente de maior valor. Na verdade, os clientes da Realize... Que é a externalidade, né? Tem o dobro do spending dos outros clientes comparáveis, né? E isso é uma questão de frequência, recorrência, fidelização, geração de valor. Acho que nos outros 2 baskets ali a gente ainda está discutindo alguns pontos, mas toda a parte de CRM, seja o relacionamento com recomendação, seja um programa de benefício, né, um cashback, alguma coisa mais potencializado pelo serviço financeiro, que é uma conveniência, né, vou dizer, ele é um serviço, ele também é um relacionamento. Você tem a instituição financeira para ter uma conveniência a mais. Quando você coloca tudo junto, você vê que realmente faz diferença real, né? Até o pessoal, a gente tem muito investidor estrangeiro, para eles não é muito comum, né? O serviço financeiro como é aqui no Brasil, como é na maior parte do Sul, eles falam de Buy Now, Pay Later como se fosse uma grande inovação que o Brasil já pratica há décadas. O nosso crediário. Já estamos há muitos anos. Mas, e quando a gente mostra os dados, né, do qual o diferencial que tem para a gente, aí eles entendem. Né? E realmente tem muito dado que comprova que é importante para cliente. E alavanca bastante, acho que monetiza para o varejo como um todo, né? Muito bom. Muito bom. Bom, vou trazer então agora a Portobank, ou Portobank aqui para a nossa conversa também, que a gente tem uma outra pergunta que vai trazer alguns insights interessantes para a nossa conversa. Então, o Portobank, quando a gente fala em transformação do varejo pela tecnologia, é impossível não falar de serviços financeiros, e o Portobank é um exemplo vivo dessa integração. O Portobank foi criado em 2022, é a unidade financeira do Grupo Porto, nasceu com um propósito claro, que é usar a tecnologia para simplificar o dinheiro e transformar produtos financeiros em instrumentos de cuidado e planejamento. Já opera com mais de 17 bilhões em crédito, quase 4 milhões de clientes, conectando soluções que vão de cartões, né? O Portobank é uma das principais emissões para a cliente alta renda no Brasil, que vai até o consórcio. O Portobank está expandindo a atuação para o mercado B2B, se aproximando do varejo de grandes parceiros. Então, acho que o Loução, Marcos Loução, tem uma pergunta que vai trazer um tema interessante para a nossa conversa. Abraço aí a turma da Portobank, Loução. Então, Fábio, o Marcos Loução, que é o CEO do Portobank, ele traz um tema fundamental, que é o tema da governança e dos trade-offs. E eu acho que ele tocou talvez uma das agendas mais complexas que todas as empresas têm dilemas de como executar, que é
centralização versus descentralização nessa agenda de IA, né? Então, a pergunta dele é exatamente se vocês estão se orientando para um maior grau de centralização nas iniciativas, para ter mais controle, ou um modelo mais descentralizado dentro das estruturas de execução para ter mais agilidade. Boa pergunta, Marcos. Eu acho que e citou bem, né, onde está o ponto, e eu acho que tudo na vida é trade-off. É isso aí. Né? Então, assim, na nossa visão, acho que é difícil você ter uma resposta que todas as empresas vão aplicar uma receita e vai funcionar. Né? Eu acho que para cada empresa pode funcionar diferente. Para a gente, o que a gente vê, como a gente vem trabalhando há muito tempo com isso, diria que a gente já testou e usou 3 modelos. Né? Falou de centralizado ou descentralizado, mas eu diria que tem um híbrido também. Né? A gente já começou mais centralizado, depois descentralizou bastante. Hoje em dia a gente está aplicando um híbrido que a gente entende que é o que está funcionando melhor para a nossa empresa. Né? Pode para outras empresas funcionar diferente. Você tem uma estratégia centralizada, você tem uma governança sobre as principais iniciativas para ganhar envergadura, escala e ter uma governança sobre isso, para as coisas não se perderem, mas você tem os times atuando, né, nas áreas, nas unidades de negócio, matricialmente olhando para essa parte. Mas vocês chegaram a separar iniciativas que são centralizadas de outras que são mais descentralizadas, ou vocês criaram um modelo de governança para tudo? Os times, eles propõem iniciativas também descentralizadas e tocam, mas a gente sempre tem uma governança sobre essas iniciativas. No passado, a gente estava mais descentralizado. A gente começou centralizado, descentralizou e agora a gente criou essa forma que eu acho que é a que tem funcionado melhor para a gente. Muito bom. Muito bom. E para a gente fechar esse line-up dos patrocinadores, porque Isso. hoje as perguntas estão muito conectadas, Sim. e acho que a pergunta do Stanis, que é o presidente da Cielo, acho que É muito próxima Conecta dessa, com a do por isso que a Loução. gente está fazendo junto. Então, trazendo a Cielo para a nossa conversa, Cielo, que é tecnologia em movimento, com dados, gestão de riscos e IA, a Cielo implanta soluções tecnológicas exponenciais que impulsionam as vendas e performance no varejo. Na Cielo, a inteligência artificial é um motor invisível que transforma a tecnologia em estratégia. Ela antecipa a falha nas maquininhas, direciona transações com inteligência, transforma dados em decisões que moldam o futuro dos pagamentos. Mais do que uma promessa, a IA é o pensamento de futuro que orienta cada movimento da companhia em um setor que é guiado por velocidade, segurança e soluções customizadas. Isso aí. Então vamos trazer a pergunta do Stanis para fechar essa bateria. Abraço aí, Stanis, e o time todo da Cielo. Então, Fábio, Stanis, uma parte da pergunta dele está muito relacionada ao que o Loução perguntou e você já respondeu, que era essa coisa dos trade-offs e dilemas entre centralização e descentralização. Mas ele complementa aqui. Bom, primeiro ele fala aí que já vê a Renner aplicando IA em diversos processos críticos que você já citou, né? Mas ele destaca aqui sortimento, estoques, pioneirismo no RFID no Brasil. Você já usa modelos preditivos para demanda e recomendação. E ele pergunta o seguinte, como é que vocês hoje estão medindo os impactos gerados por essas iniciativas? Boa pergunta. Obrigado, Stanis, pela pergunta aí. Eu acho que depende da iniciativa, né? Então, quando a gente fala aí das partes relacionadas à coleção, produto, abastecimento e tal, a gente sempre começa todo o teste que a gente faz, a gente começa com grupos controle. Então, por exemplo, você controlou grupos de loja ou grupos de tipo de produto contra outros grupos. Então, a gente sempre testa com grupos controle. A partir do momento que você vai, e nesse caso, por exemplo, de produto, venda, margem, giro, né, Jim Roy, ou com a eficiência da velocidade, da assertividade do planejamento e o consumo da demanda ali, né? Como é que você está a velocidade da venda. Então, você olha para tudo isso, faz grupos controles, para ir até... Para isolar o impacto daquilo que você está mexendo. Para isolar o impacto e ajustar teu algoritmo. Sim, né? Porque se estiver performando igual ou pior, se ajusta. Sim. E aí, quando você começa a performar melhor, às vezes já começa de cara, às vezes não. Às vezes tem aprendizado. Então, você vai ajustando, aí você vai escalando ou grupos de loja ou grupos de SKU até chegar no todo. Aí, chegar no todo, você vai ver se você continua evoluindo ou não. Né? Então, isso para produto, por exemplo. Mas se a gente falar para recomendação com o cliente, por exemplo, que a gente também usa bastante IA, mesma coisa, você faz para grupos de clientes diferentes você mede impacto. E compara. Quando você faz produtividade dos times, mesma coisa. Agora, Fábio, você tocou num ponto que a gente discute muito quando fala da tal cultura digital, né?
como um viabilizador da transformação para os negócios, para as empresas, um dos elementos mais difíceis para as empresas tradicionais quando se contrapõe a dinâmica delas às empresas nativas digitais é a experimentação em escala. É conseguir fazer volumes de testes como parte das rotinas. Né? Numa empresa nativa digital, isso está absolutamente disseminado como prática em todos os processos. Né? Então, se faz muito teste, muita experimentação, se cometem muitos erros. As empresas tradicionais, com a cultura de projeto, com cultura, até como você falou, né, a gente consegue espelhar as hipóteses que a gente testa, mas normalmente não conseguem ter o volume de experimentação que empresas digitais têm. Vocês estão desafiando a cultura e um pouco o jeito de encarar experimentação, teste e erro, aprendizado em escala, para tentar dar uma intensidade, uma velocidade maior para os processos de inovação? Assim, acho que a gente sempre pensa com a cabeça ali da startup, da empresa menor, para ganhar essa flexibilidade e agilidade. Afirmar que a gente está igual a uma startup ou não é difícil, mas assim, acho que o conceito que a gente usa bastante é testar pequeno, né? Erra pequeno, só escala grande quando você tem mais certeza. Então, você pode testar vários aí. E a gente faz... Vocês têm ambientes de teste para todos os processos críticos? A gente tem ambiente de teste. A gente tem teste em mundo real também com grupos pilotos. Você tem teste até de produto, né? E acho que isso que é uma coisa que facilita para a gente. Como você tem criação de produto, todo dia entrando produto novo, essa questão de testar, aprender, está no sangue. Aí a dinâmica da moda e dos ciclos ajuda. Ajuda, é uma coisa com a outra, porque você está também testando produtos novos e a gente agora com o ciclo produtivo mais integrado e mais rápido, a gente consegue testar menor. Né? E eu acho que a habilidade de poder testar pequeno é o que ajuda a você poder ter essa cabeça. Sim. Porque se você tem que testar grande, é complicado. Sim, você põe em risco a sustentação dos negócios. Exatamente. Né? E se você testa grande sem ter essas comparações, a gente tem muita variável no negócio. É difícil você afirmar se ele foi bem por uma melhoria geral ou se ele foi mal por uma piora geral. Então, quando você consegue testar pequeno e ter grupos comparáveis, aí você vê. Né? A melhoria geral, a piora geral é um grupo semelhante, é a mesma coisa. Então, realmente, se está performando mais ou menos, é o teste que você está fazendo. Sim. Né? Então, acho que isso é muito importante, ter essa capacidade, tanto para testar em ambiente de teste, quanto para testar em ambiente real, mas para testar pequeno e depois escalar rápido, serve para moda, serve para IA, serve para tudo. Né? Fábio, você mencionou os investidores estrangeiros que vocês têm, você toda hora está fazendo roadshows, acho que vocês fazem muito benchmark. Queria um pouco da tua visão. E vou ampliar um pouco a pergunta para a tecnologia como um todo. A gente sabe que a Renner foi, talvez não, pioneira na implementação de RFID. Né? Aonde o Brasil está, o varejo brasileiro está nessa agenda? Acho que você tem muito dessa interação aí com esses investidores e acho que você tem essa troca. Na tua visão, em relação à agenda de tecnologia e de IA, e muita gente pergunta isso aqui, né? Quer dizer, onde é que a gente está em relação a essa implementação? Estamos on track? Estamos um pouco atrasados? Como é que você tem visto isso em relação a implementar toda essa agenda disponível de IA hoje do mundo? É difícil afirmar numa média, assim. Porque a média tem um desvio grande. Tem um desvio grande, mas você pega tecnologia, né? Eu acho que tem coisas que a gente está até mais avançado. Tem toda a razão. Outras a gente está atrasado. E a mesma coisa, né? Eu posso até citar alguns exemplos. Eu falo muito com investidores e a gente pega benchmarks até de outras investidas e troca ideia. Falo muito com varejistas globais, até porque a gente olha muito, né, quais são as melhores práticas globais, até porque, como a gente está liderando o mercado aqui, acho que o nosso papel é também puxar. Então, troco muito ideia com varejistas globais do nosso setor, de outros setores. E a gente vê que, assim, lógico, a adoção, talvez, tem mercados muito mais avançados que o nosso. Né? Você pegar a própria Ásia, Europa, você tem muito mais adoção, a própria penetração digital é maior, a adoção já é maior, a parte dos agentes, por exemplo, já está mais avançada lá fora, eu acho. Se bem que eles também estão começando, mas em alguns aspectos estão mais avançados. Você olha, por exemplo, identificação de cliente, base de dados,
a gente tem uma vantagem competitiva que nenhum país no mundo tem. O pagamento, serviço financeiro que identifica cliente, né? Isso, e a vantagem, né, do cliente se identificar para ganhar, né, o benefício. A nossa chave única CPF ajuda. Sim. CPF ajuda. Nós temos um LGPD clara. Isso, e você tem toda a questão que, infelizmente, com a carga tributária muito alta, tem as campanhas dos governos para as pessoas identificarem para ganhar um benefício, né, para que se pague os impostos. Fazendo isso, você identifica toda a base, né? Sim. Porque eu estava até conversando com os especialistas de IA e IA dos Estados Unidos e falando quantos por cento da nossa base é identificada. E ele falou, não é possível. Exatamente. Falei, assusta qualquer estrangeiro. Aí agora eles estão trabalhando com a gente, fazendo testes, a gente trabalhando com universidades, com... Então você está dizendo que na jornada de cliente, onde tem muita tecnologia envolvida e IA, talvez o Brasil possa estar até à frente em alguns aspectos. Eu diria que em dados. Em né? dados, em identificação. Isso, mas a recomendação, você tem cases muito bons lá fora também. Mas eu acho que, poxa, a gente tem empresas que estão realmente... acho que a Renner é um case, mas tem outras empresas, né, principalmente os marketplaces generalistas ali também, que estão bastante avançados, mas acho que na média lá fora está mais avançado. Aliás, toda a agenda de Embedded Finance, que a gente chama, né, onde você tem a Realize, o Brasil também é referência. Exatamente. Você pegar, então, base de dados de clientes, por causa disso até também, e a parte financeira, o Brasil está muito mais avançado que outros países. Mas na média, eu acho que tem boas práticas lá fora também. Acho que dá para aprender. A gente pode aprender e pode ensinar. Mas a gente sempre fala, né, Fábio? A gente estuda muito, viaja muito e compara muito. Não existem gaps relevantes entre as boas práticas das boas empresas de varejo brasileiras e as melhores do mundo. Eu estava num congresso de uma universidade, Ivy League lá fora, ali, focada em varejo. E estava com o pessoal, um executivo nosso, um conselheiro e tal, e o pessoal falando e trazendo cases e tal, e falando dos desafios e tal, e ele botou alguns desafios de ruptura, de grade granular e tal, e falando, puxa, isso aqui é um dos maiores desafios que o varejo tem. Daí o conselheiro olhou e falou, tá, mas isso aqui a gente já faz há algum tempo, né? Então tem anos. É isso aí. Fábio, trazendo um pouquinho, saindo um pouco da otimização e daquilo que é, né, produtividade, entrando um pouco em cliente. Já que você está falando aí, né, dessa nossa capacidade de capturar dado, entender, identificar clientes, isso dá uma visibilidade de jornada muito privilegiada, né? O que você pode dividir de como você está percebendo as mudanças de jornadas e comportamentos dos clientes em todo esse ciclo, esses vários ciclos da digitalização do varejo, né? A gente tem falado bastante aqui nas nossas conversas, né, nós começamos as jornadas digitais pelo e-commerce puro, em sites, depois vieram os apps, depois vieram os marketplaces e em cima deles alguns super apps, né? Depois nós migramos para o social commerce a partir das mídias sociais, estamos migrando para coisas novas como plataformas de conteúdo e vídeo, como o TikTok, Quai, mas também o AI Commerce, o Conversation, o WhatsApp, e tudo isso vai, de certa forma, transformando, e no meio de tudo isso a penetração digital vai subindo, né? E as jornadas Omni também. O que você pode dividir, assim, o que você está percebendo de mudanças e o que você está percebendo e antevendo de mudanças do que vem pela frente? Eu diria que você falou super bem os ciclos todos e a evolução. Não falaria diferente. O que eu somo, eu acho que agora a gente está entrando mais uma fase, né, que vai, como você falou, vai agrupando ali e aumentando, que é a parte dos agents, né, dos agentes, que não só as empresas têm seus agentes para facilitar a compra dos clientes, mas os clientes têm os seus agentes que vão precisar ser atendidos também. Né? Então, as empresas têm que se preparar para continuar atendendo muito bem os seus clientes e cada vez melhor, e os hábitos vão mudando, evoluindo, mas começar a atender também os agentes dos clientes, né? Que é uma próxima fase que tende a aumentar ainda mais a digitalização. Com os dados que vocês capturam e aonde vocês identificam os clientes, você hoje consegue enxergar as jornadas não lineares, as jornadas que transitam entre ambientes, canais e plataformas diferentes? Você consegue identificar assim, onde começou a jornada e o que fez ele chegar até o final e converter? Consegue, elas são totalmente não lineares. Né? Por isso que... Complexas e não lineares. Por isso cada vez mais, eu não sei, esses dias eu estava conversando com outro especialista de varejo ali, numa entrevista, e ele falando que tem clientes dele, que são empresas já grandes,
e fala, puxa, eu não vou para o digital porque o físico tem uma margem maior, o digital tem muito custo e tal. E ele falou, puxa, eu estou tentando convencer essas empresas que ele precisa, né? Que é importante. Eu falei, olha, eu entendo o racional, porque se ele fosse escolher, ele vai ter que investir muito no digital para atender todas essas fases que ele ainda não fez, né? Você falou de toda essa evolução, Sim. Isso tudo tem investimento, e tudo na vida tem trade-off. Parte ruim é que ele perdeu tudo isso e está perdendo o mercado. Parte boa é que agora, se ele fizer, também está mais barato do que quem foi fazer no começo, porque você já tem mais opções. Agora, na nossa visão, você não tem essa opção, né? De eu vou trabalhar só o físico, vou trabalhar só o digital. É o que você falou, a jornada é toda não linear e ela passa por todos os pontos. Não tem opção de ser físico ou digital. Quem escolhe é o cliente, não é você, né? E o cliente já escolheu, ele vai viver de forma integrada, ele vai usar todas as ferramentas que tem. Então, a empresa tem que responder a isso, né? Se a tua operação digital hoje é mais cara, você tem que investir para reduzir o custo dela. Sim. E não forçar ele para ir para um canal ou não. Foi o que a gente discutiu lá em 2018, 2019. Falou, puxa, a digitalização por todas essas fases ela vai crescer. E o nosso custo de servir naquela época, o custo de aquisição, de servir, era muito mais alto. Sim. A conversão também não era das melhores. Então, a gente investiu muito ali no período de 2020 a 2023 para reduzir o nosso custo de servir, reduzir o nosso custo de aquisição e aumentar a taxa de conversão. Hoje a gente tem canais digitais, seja app, site, WhatsApp, conversacional, o que for, a soma de todos os nossos canais digitais, elas são tão rentáveis quanto o canal físico. E a tendência para frente é até que sejam levemente mais rentáveis. Mas isso foi construído, né? Foi construído. Não estava pronto. Isso, você olhar, fala, puxa, se a evolução é essa, se a gente tinha na época 4% de participação digital, tinha um país que estavam lá entre 20, 25, 30, a gente vai caminhar para isso. Quem vai escolher é o cliente, não eu. Então eu tenho que me preparar, nosso time tem que se preparar para servir muito bem Mas esse lá cliente. atrás, se você olhasse, o seu custo de servir no digital era muito mais alto. Era muito maior. Hoje não é. Hoje não é. Em 18, 19, 20, 21, 22, 23, era muito maior. Então a gente rampou de 4% de participação digital para 15% a um custo de... Hoje, se esse 15 virar 30, 40, você está preparado. Ele não agride o resultado. Tão bom quanto, não agride. Agora, você tem que investir para isso. Porque acho que a visão que a gente tinha é a escolha é da cliente, não é tua. Sim. Qual é o teu papel, então? Fazer funcionar com a melhor rentabilidade no canal que ela quiser. Isso aí. Fábio, a gente, agora indo para a reta final aqui da nossa conversa, vamos sair um pouquinho do negócio da Renner, falar um pouquinho do Fábio como executivo. Para alguns CEOs que a gente tem conversado, que talvez não sejam nativos na tecnologia, né, que é o teu caso, o nosso caso aqui, a gente teve a conversa com alguns CIOs. Já somos jovens há mais tempo, né? Nós somos imigrantes digitais, a gente fala. A gente tem buscado entender, que acho que é muito da nossa audiência, qual foi a tua jornada nesse mundo da tecnologia e da inteligência artificial, né? Como é que tem sido a sua relação com isso? Que acho que é um ponto importante, né? Quer dizer, como é que a gente olha isso mais como oportunidade e não tanto como ameaça? Né? Como é que a gente traz todo mundo para esse jogo? Como é que tem sido a sua relação pessoal de aprender sobre isso? Acho que seria legal você dividir um pouquinho da sua jornada como CEO, como executivo de uma das maiores empresas de varejo do Brasil, em entender, aprender e liderar o seu time sobre esses temas. Acho que a primeira coisa, né, para mim, eu sou muito curioso. Curiosidade. Curiosidade, assim, eu gosto de aprender, né? Eu sei que eu não sei, como eu dizia Sócrates, né? Sei que nada sei, que era o cara mais inteligente do mundo. Né? Então, pô, o cara tinha um caminho. E fazer perguntas. Né? Exatamente. Então, primeiro essa curiosidade, tipo, se era uma coisa nova, né? Seja a internet na época, digitalização, agora IA, vem alguma coisa nova, tem a curiosidade, né? Puxa, como é que funciona? O que é? Como é que é? E começar a testar e aprender como usuário também. Isso. Então, acho que assim, eu, desde cedo, já como usuário, fui e sou um grande usuário, né? Como na pessoa física, né? De inteligência artificial. Isso é um ponto importante. Outra coisa, eu me aproximei dos times, né? Como eu falei, eu liderava o time de produto, falei, vamos começar aqui. Né? Quando começou, eu falei, puxa, é aqui que é o core do negócio, aqui a gente consegue gerar valor rápido, tem user case para a gente poder escalar, traz para cá, o time ficou comigo. Né? Então, e eu aprendi muito com eles.
Você né? trouxe Então, tecnologia para produto. isso, e até os próprios cientistas de dados na época que a gente estava conversando, eles falaram, Fábio, mas por que aqui eu não percebi essa cura? Eu estava falando, não, ó, é que esse tipo de produto, nesse ano aconteceu isso, aquilo. E aí ficava uma conversa tão bacana, porque ele precisava do conhecimento que eu tinha, e eu queria o conhecimento que ele tinha, eu não tinha. Então, assim como eu falei que na equipe funcionou assim, comigo funcionou assim também. Que é o que eu falei que foi o letramento cruzado. Aí, Exatamente. né? E depois disso, lógico, leitura de livros, podcasts, vídeos, cursos, né? Viagens. Fiz viagens, fiz várias viagens, fiz 2 cursos fora sobre isso, né? Então, acho que tem que aprender. É isso. Né? É isso. Muito bom. Muito bom. Fábio, voltando um pouquinho só às agendas de otimização, né? E de onde vocês estão aplicando e capturando valor com IA. Quando a gente fala de operação, né? E vai para as lojas, isso já está impactando o modelo operacional de vocês? Essa automação que você falou para trás, né? No supply chain, no planejamento, nos modelos preditivos, né? Em tudo que está relacionado a ciclo de produto e a gestão de produto, precificação, etc. Quando vai para a dimensão loja e operação de loja, né? Onde é que está essa agenda e o que você vislumbra de transformações no modelo operacional e na capacidade de fato de tornar as lojas mais eficientes e produtivas? Quando a gente fala de planejamento, por exemplo, né? Você falou de S&OP, planejamento, tem na parte de distribuição, mas tem na parte de operação também. Sim. Né? Seja a operação, a integração entre CD e loja. Né? Por exemplo, o CD, os robôs, a separação granular da SKU, tem inteligência artificial no maquinário do CD para saber que item que ele puxa primeiro ou depois para ganhar produtividade. Mesma coisa nas lojas. Né? Se eu vou fazer um shipping para o cliente, se eu tenho produto só na loja, vai da loja. Se eu tenho produto só no CD, vai no CD. Se eu tenho nos dois... É uma decisão de negócio complexa. Exatamente. Então, qual é a melhor decisão da onde eu envio? Sim. Né? Olhando velocidade e custo. Isso. Né? Então, isso a gente usa também. Né? A própria produtividade dos times, a gente tem hoje a reposição diária, né? Abastecimento, eles recebem tudo no smartphone deles. Então, as tarefas operacionais já são pilotadas por inteligência e por automação. Você tem muita tecnologia, né? Diria que, e já não é inteligência artificial generativa, mas algoritmo. Né? Você tem algoritmo para fazer o planejamento das equipes de escala, de horário, de abastecimento, de ruptura, recomendação aos clientes. Né? Isso é mais forte no online, mas a gente está trabalhando muito para que seja integrado. Né? Que o cliente possa ter a sua experiência no online. E se ele estiver na física, o próprio colaborador da loja física consiga entender a jornada dele no online, né? E poder integrar isso. Ainda não está nesse nível, mas está bem perto. Né? A gente está para chegar nisso também. Muito bom. Muito bom. Queria começar aqui alguns agradecimentos. Desculpa, escolha de ponto de loja. Né? É verdade. Isso sem dúvida. Você vai lembrando, negócio usa muito. Né? Decisão de crédito, expansão. Isso, a expansão tem muita... Mas então aí, antes do Edu começar o ritual de encerramento, para não perder esse gancho, tem além do dilema centralização-descentralização, que é uma decisão de governança complexa, um outro dilema grande que desafia as empresas e os líderes é o que internalizar e o que trazer pronto de fora. Né? Empresas de varejo não têm a musculatura tech de uma empresa de tecnologia e não terá. Então, são escolhas difíceis. Como é que vocês estão pautando aquilo que de fato tem que ser internalizado, protegido, desenvolvido e aprendido e o que vai buscar pronto porque alguém já resolveu esse problema em algum lugar? O que a gente fez recentemente até, e a gente continua, né, fazendo agora, é uma decisão difícil. Né? Normalmente a gente sempre falava, o que é mais core a gente desenvolve, o que não tem tanta interface com o cliente ou não é um diferencial, você compra pronto. Nem tudo é tão preto e branco assim, tem muito cinza no meio ali. O que a gente fez, né, para ter a flexibilidade? Porque se você tem grandes monolitos, é muito difícil. Ou você investe muito caro, ou você quebra muito a cabeça, você erra e não dá certo. E as mudanças são muito drásticas, né? E às vezes você tem que ir mexendo. O que a gente fez foi mudar dos grandes monolitos para plataformas com várias conexões. Vocês desmontaram a arquitetura para ter mais agilidade. Exatamente. Né? Você componentizaram a arquitetura. Totalmente. Então, esse é o ponto. Né? A gente está na última fase agora de uma das plataformas componentizáveis. Então, você mantém um core que, em geral, às vezes é de mercado, né? Mas os componentes,
Alguns são de mercado, alguns são desenvolvimento conjunto com alguém de mercado e alguns são desenvolvimento próprio. E como é componentizado e são partes menores do teu quebra-cabeça, você pode adaptar, você pode mudar a decisão também. E essa governança e essas decisões estão delegadas para a estrutura de tecnologia ou são consociadas dentro do nível decisório da companhia? É sempre uma discussão, vamos dizer, a parte da arquitetura. Foi muito uma proposta do pessoal de tecnologia, né, de como fazer essa solução, porque sempre era, puxa, eu quero essa parte aqui, mas essa não, então a gente foi para isso. Agora, cada uma das soluções aí é uma discussão entre a área de negócio e a área de tecnologia também, e às vezes o desenvolvimento vem de ambas, porque assim como a de dados, né, a tecnologia também tem uma governança centralizada, mas você tem times de tecnologia também nas áreas, né? Então, especializados dentro das áreas de negócio. Muito bom. Muito bom. Bom, queria só deixar algumas mensagens finais, né? Mencionar de novo a todos vocês os nossos canais oficiais, YouTube, canal de cortes, todas as redes sociais da BTR Varese. Dá de presente aqui para o Fábio o nosso livro 10+10 da primeira temporada, já com uma super dedicatória, né? E aí tem... Eu sei que eu assisti os 10 episódios, mas eu não tinha lido o livro. Então, e ele é diferente, né? Não é a transcrição é uma síntese dos insights, na verdade. É uma síntese dos insights. Você que viaja bastante. Estão planejando fazer a segunda edição com o livro também? Estamos pensando, seriamente. Então, não percam. Então, seriamente devemos ter aí, quem sabe, ainda em 2026, um livro sobre essa segunda temporada. A cobrança tem sido grande, viu? Sim. E, aliás, quem não assistiu a primeira temporada, tá todinha aqui também nos canais da BTR Varese. Então, Fábio, já imaginavam, conversa incrível. Obrigado pela... Eu sei que a sua agenda é bastante puxada, né? Então, obrigado por estar conosco aqui no estúdio. Obrigado a vocês que estiveram conosco até agora. Seguindo mais esse episódio do 10+10 e nos vemos em breve, né, Alberto? Isso aí. Em mais um episódio. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado, Fábio.